estão alegres? Quantos estão felizes com esse Deus que tem feito tantas coisas no nosso meio? Eu estou feliz, eu estou alegre com esse Deus, porque Deus ele tem sido fiel, Deus ele não tem nos desamparado, não tem nos deixado sozinhos. A fidelidade de Deus em nossas vidas, irmãos, se percebe, louvado seja Deus, de longe. Por isso que nós temos que louvar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu quero, e antes de entrar aqui na palavra, compartilhar com os irmãos algo que aconteceu comigo ontem. Nós estávamos ali num culto, louvado seja Deus, ali em Nova Esperança, um culto alívio, uma cruzada evangelística, louvado seja Deus, juntamente ali com o pastor Mateus. E no final ali, o pastor, ele estava orando, o pastor que estava pregando ali, não me vem à memória o nome dele nesse momento. E eu estava sentado lá e eu dizia para Deus: Senhor, eu queria tanto ficar livre desse problema que eu estou no meu estômago. Todos os dias essa queimação, eu não sei mais o que faço, já gastei com remédio, já procurei recursos médicos e não teve solução. E de repente, na oração, ele disse: Deus me revela uma pessoa aqui no nosso meio que está com um problema sério no estômago. Você está sentindo queimação de dia e de noite e isso está agravando sobre a sua vida. E naquele momento que ele disse isso, irmãos, eu senti algo de Deus na minha vida tão forte. E para a glória do Senhor, de ontem até hoje eu não senti mais nada. Glória de Deus, irmãos. Deus ele cura, Deus ele liberta. O que nós temos que fazer é tomar posse daquilo que está sendo ministrado sobre as nossas vidas, irmãos. Eu tenho observado que muitos homens de Deus que têm subido aqui neste altar e têm ministrado cura, têm ministrado libertação sobre as nossas vidas nesse lugar. Nós temos que tomar posse. Eu já disse aqui, eu torno a repetir, nós temos que tomar posse, irmãos, da palavra que é lançada no altar sobre a nossa vida, porque toda a palavra de Deus que é lançada, irmãos, no altar sobre as nossas vidas, ela tem um propósito de nos transformar, de nos libertar e de nos curar de todo o mal. Por isso que nós temos, irmãos, que tomar posse. Muitas das vezes nós ficamos olhando para o homem, muitas das vezes nós ficamos esperando o que o homem vai fazer, mas é Deus que vai operar nas nossas vidas. O homem é só um canal de bênção, irmãos. Nós só somos canal de bênção na mão do Senhor e nada mais. Nós somos como um cano, mas a água que passa por dentro de nós que é importante, é a água que sacia a sede. Por isso toma posse. Eu tomei posse, irmãos, eu não estava podendo comer nada. Pensa numa pessoa que gosta de, louvado seja Deus, degustar algumas coisinhas, e estava chegando uma situação, irmãos, que até água, seu bebê estava doendo meu estômago. E eu tomei posse em nome de Jesus, e hoje eu me alimentei normal. Louvado seja Deus, e estou até agora aqui sem sentir nada para a glória de Deus. Por isso que nós temos, irmãos, que glorificar a Deus. Deus ele cura, irmão. Se você tomar posse nessa tarde de hoje, você sai daqui curado, você sai daqui liberto, porque Deus ele faz. Em nome de Jesus, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo em Daniel. Deus me deu uma palavra em nome de Jesus Cristo para essa tarde de hoje, e eu creio que o Senhor ele vai falar em nosso coração através dessa palavra, porque Ele é fiel. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Diácono Cláudio, em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue te usando
na simplicidade, na humildade, mas cheio do poder de Deus para louvar e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu me encontro alegre, eu me encontro feliz com esse Deus. Temos passado por muitas lutas, por muitas provações, mas o Senhor, Ele tem sido fiel. O Senhor não tem nos desamparado, em nome de Jesus. Daniel capítulo 3, a epígrafe vai dizer: a estalta de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estalta de ouro, cuja altura era de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou no campo de Durã, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais de todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estalta que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estalta que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto pregoava em alta voz, ordenava-se a voz: ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sabuco, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, na mesma hora será lançado dentro do fogo de forno ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os ouvidos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sabuco, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão todos os povos, nações e línguas e adorarão a estalta de ouro que o rei Nabucodonosor levantara. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sabuco, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estalta de ouro. E qualquer que não prostrar e adorar será lançado dentro do fogo de forno ardente. E há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sandraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e de teus deuses, e não servem, e nem a estalta de ouro que tu levantaste. Amém? Louvado seja Deus. Podem se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Deus. Irmãos, essa palavra ela fala diretamente conosco. Louvado seja Deus. Por mais que foi escrita e revelada há um bom tempo atrás, mas eu entendo que essa palavra ela se torna atual nos dias que nós estamos vivendo. A Bíblia vai dizer que Jerusalém ela vai ser cercada. Deus ele vai permitir que os inimigos do povo de Deus viessem até a eles e os cercassem e os levassem cativo, porque o povo de Deus
expressão, eles perderam, louvado seja Deus, o sentido de que eles deveriam servir a Deus, que eles deveriam ser fiel a Deus, e que a adoração de Deus ela não poderia, louvado seja Deus, cessar. Jeremias no capítulo 25 vai dizer que por cerca de quase 23 anos, se não me falha a memória, todos os dias Deus revelava ao profeta a mesma palavra, a mesma mensagem de arrependimento para aquele povo, porque Deus ele não queria trazer castigo, Deus ele não queria trazer punição para o seu povo, mas a Bíblia diz que nesse espaço de tempo o profeta Jeremias profetizou noite e dia para aquele povo, dizendo que se eles não se arrependessem, Deus iria permitir que eles fossem transportados para a Babilônia e ali passasse cerca de 70 anos cativo naquele lugar, por não obedecer a Deus e por se afastar totalmente do Senhor. Mas a Bíblia diz que o povo não deu crédito, o povo não deu ouvido, o povo não guardou aquilo que Deus estava falando através dos seus servos. Jeremias disse: olha, todos os dias Deus enviou os seus profetas madrugando, indo diante de vós e trazendo a mesma mensagem aos vossos corações, para que vocês abandonem os vossos maus caminhos, para que vocês larguem, louvado seja Deus, a idolatria e se volte ao Senhor. E parece que isso não chegava no coração do povo, parece que o povo não conseguia compreender isso. E a Bíblia diz que Deus ele vai levantar homens como Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e outros mais que profetizavam acerca do mesmo propósito, que o povo se voltasse a Deus, porque senão Deus iria permitir com que o castigo viesse sobre o seu povo. E olha, irmãos, observa você como Deus ele é zeloso, como Deus ele é pacífico, como Deus ele é bondoso, como Deus ele se compadece para o teu povo. No prazo de 23 anos, Deus insistiu com aquele povo, para que aquele povo não viesse sofrer as consequências da sua rebeldia, as consequências de eles terem abandonado ao Senhor. Mas não entrava no coração daquele povo. Parece que o coração daquele povo se tornou um coração de pedra. Parece que a mensagem do profeta não chegava aos ouvidos do coração daquele povo, para que aquele povo pudesse se converter e voltar-se ao Senhor. Jeremias vai enfrentar falsos profetas, Jeremias vai passar por situações difíceis, desconfortáveis, mas Jeremias não deixou de falar aquilo que Deus tinha colocado na sua boca. Mas o povo não deu ouvido. A Bíblia diz que agora Deus vai permitir que Nabucodonosor vinha de encontro a Jerusalém, vinha de encontro a Judá, cerca aquela cidade ali, toma aquele povo e leva agora aquele povo para viver cativo em terras estranhas, para viver em Babilônia. A Bíblia diz que quando aquele povo chega dentro de Babilônia, o desejo do coração do rei era arrancar daquele povo a sua cultura, o seu costume, arrancar do coração daquele povo o Deus que eles adoravam. A Bíblia diz que no espaço de 3 anos, alguns jovens eles foram experimentados, louvado seja Deus, foram colocados para comer da mesa, da porção que o rei comia, beber do vinho que o rei bebia. E a Bíblia vai dizer que muitos daqueles que foram levados ali, eles se corromperam, eles se contaminaram, eles se assentaram, comeram do manjar do rei. Mas a Bíblia diz que tinha 4 jovens diferentes, que eles não, louvado seja Deus, tinha negócio com o pecado. Tinha 4 jovens diferentes, independente de estar longe da sua pátria, independente de não ter mais o tempo para adorar o seu Deus, mas a Bíblia diz que eles permaneceram firmes, mesmo eles estando dentro de Babilônia. Mas Babilônia não conseguiu entrar no coração daquele povo. Aquele povo continuou fiel, aquele
semelhante a esses. Todos os dias nós somos colocados à prova. Todos os dias o Senhor permite que algo venha sobre a mim, sobre a sua vida, no propósito de nós, louvado seja Deus, termos a oportunidade de revelar para o mundo que nós não somos como o mundo, que nós não vamos andar como o mundo anda, que nós não vamos se sentar na mesa do mundo lá fora, que independente da situação, da circunstância que vem sobre a mim, sobre a sua vida, nós temos um Deus, nós temos uma origem, nós temos um caráter cristão que não pode se contaminar, que não pode se corromper, mesmo estando em meio a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo e não somos daqui. Eles estão dentro de Babilônia e eles vão passar por diversos tipos de provação. Eles vão sofrer ali, irmãos, louvado seja Deus, mudanças radicais sobre a sua vida. Vão tentar arrancar a força deles, a sua adoração, o seu Deus. E o mundo tem feito isso todos os dias. O mundo tem tentado arrancar de mim e de você aquilo que é mais importante, aquilo que é especial, aquilo que o próprio Cristo disse que o mundo não pode conhecer, que é o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus. As lutas todos os dias ela vem nesse propósito para tentar te sufocar, para tentar arrancar de dentro de você essa chama que arde em teu coração, para tentar te colocar para baixo, para tentar dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas nessa tarde de hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração neste lugar. O mundo não vai conseguir arrancar de você, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Se você permanecer fiel a Ele, obediente a Ele, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. A Bíblia diz que o rei agora tem uma ideia de construir uma estalda de aproximadamente 27 metros de altura. Uma estalda enorme, uma praça da cidade onde todos conseguissem ver. E o decreto era que quando os sons de música, de flautas e de instrumento começassem a tocar no meio da cidade, não existia uma hora marcada, não existia uma hora certa. As pessoas estavam no seu convívio normal, nas suas atividades normais, e de repente elas começavam a ouvir um som de música, e aonde elas estivessem, independente do que elas estivessem fazendo, elas tinham que largar tudo, elas tinham que se dobrar e reverenciar ao rei Nabucodonosor e a sua estalda. Essa era a ordem. E para quem não cumprisse a ordem, existia uma punição. E a punição era que todo homem que ouvisse o som das músicas e não se prostrasse, não adorasse a estalda de ouro que o rei Nabucodonosor construiu, no mesmo instante seria lançado sobre o forno de fogo ardente. Essa era a punição. E a vida se segue. E chega um certo dia que 3 jovens estavam no meio da multidão. A Bíblia vai mencionar o nome deles: Ananias, Misael e Azarias, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foi o nome que foi dado a eles. Até o nome, até a identidade, a identificação daquele povo, o rei queria arrancar. Eles chegaram lá: qual é o seu nome? Meu nome é Misael. Não se chamará mais Misael, se chamará Abednego. Tu não se chamará mais Daniel, se chamará Belsazar. Eles mudaram, eles queriam mudar tudo. Eles queriam mudar até o sistema de alimentação daquele povo. Irmãos, entendam uma coisa: o mundo aí fora te oferece todos os dias pratos e pratos e mais pratos e oportunidades
de cristão, como já foi dito aqui nessa tarde de hoje, quantas outras horas estavam aqui em cima, pregando, era vaso, era homem e mulher de Deus, mas veio os pratos lá fora e os corromperam. E hoje eles estão caídos porque não conseguiram resistir às tentações que vieram sobre eles. E a punição era essa para aqueles que não adorassem a estátua que o rei tinha construído. E um certo dia, irmãos, de repente eles estão lá e começam a tocar aquele som de música. E de repente eles começam a olhar ao seu redor, todo mundo se curvando, todo mundo se prostrando, todo mundo adorando a imagem que o rei tinha construído. Mas aqueles jovens, eles permaneceram de pé. Eles não mudaram a sua postura. Eles não, louvado seja Deus, tiveram o seu caráter corrompido e mudado por causa de uma ordem de um rei pagão, porque eles entendiam que o Deus a qual estava com eles, o Deus a qual eles serviam, era suficiente e capaz de livrar eles de qualquer tipo de condenação e de punição. Enquanto todos estavam se curvando, alguns decidiram em seu coração se permanecer de pé. Irmãos, a palavra de Deus para mim e para você nessa tarde de hoje, o mundo está se curvando diante, louvado seja Deus, as coisas que têm vindo, muitos de dentro da casa do Senhor têm se curvado, mas a palavra de Deus para mim e para você nessa tarde é permanecer de pé. Existe uma grande diferença na vida do homem e da mulher que conhece e que entende o Deus a qual ela serve. A luta chegou, a enfermidade chegou, a crise chegou, o problema veio, mas ele permanece de pé. Aleluia. E nós somos testemunha disso todos os dias. Nós nos deparamos com situações próximas de nós, de pessoas que enfrentou de tudo, passou de tudo na sua vida. É como se viesse uma avalanche de problemas sobre a sua vida. É como os problemas tivessem combinado e projetado de vir todos de uma vez sobre a vida daquela pessoa. E nós vamos ver que teve pessoas que passou por percas de pessoas muito íntimas, teve pessoas que teve percas de bens materiais, teve pessoas que perderam a amizade, teve pessoas que perderam famílias próprias, mas elas não decidiram se prostrar, elas decidiram permanecer de pé. E quando eu decido ficar de pé, irmãos, Deus ele entra em ação ao meu favor. Glória a Deus! Fique de pé. Fique de pé na presença de Deus. Fique de pé, irmãos. Eu sei que a luta não está fácil, porque eu também estou passando por ela. Você não está sozinho. Não fique achando você que pelo fato de eu ser pastor, talvez você ache que a unção que está sobre a minha vida, ela me livra de passar por luta, ela me livra de passar por problemas, ela me livra de passar por situações difíceis. Não, irmãos, eu também estou chorando, eu também estou gemendo, como você está, mas o que Deus quer é que nós ficamos de pé, é que nós não se curvamos aos problemas que têm surgido. E eles decidiram ficar de pé, irmãos, e não é fácil. Não é fácil, não. Não é porque você é super crente, não é porque você ora demais, não é porque você jejua muito, não é porque você se tornou íntimo demais de Deus, não, irmãos. Quando você propõe no seu coração não negar ao seu Deus, quando você propõe no seu coração a não desagradar
você serve, irmãos, Deus ele envia forças da onde não tem. Deus ele te dá forças para você continuar firme mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao furacão. Ele te dá força. E você mesmo consegue enxergar isso. Olha para você mesmo e diz: eu não sei como eu consegui, mas você entende que foi o Senhor que te ajudou. Você entende que foi o Senhor que te ajudou. E a Bíblia diz que esses jovens eles não se prostraram. Alguns homens chegaram até o rei e disseram: olha aí, tem 3 homens aí que eles não obedecem o seu decreto. Fizeram pouco caso de ti e dos deuses a qual você serve, da estátua que você mandou construir. Eles não obedecem o decreto, porque todas as vezes que tocam os sons de música, todos se prostram, mas eles permanecem de pé. Eles não conseguem, eles não prostram, eles não se curvam diante da imagem que o Senhor construiu. O rei manda chamar aqueles 3 jovens e o rei furioso pergunta para eles: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando os sons de música é tocado, vocês não se prostram diante da imagem que eu mandei construir e nem adoram os deuses a qual eu servimos? Porque se da próxima vez que vocês ouvirem o som, vocês não se prostrarem, nós vamos lançar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. E eu quero ver, irmãos, aqui começa o negócio. Enquanto o negócio, irmão Cláudio, está assim direto com você, é uma coisa, mas colocou o nome de Deus no meio, irmãos, aí o negócio estreita. E ele disse: olha, e eu quero ver qual é o Deus que pode te livrar. Irmãos, colocou o nome de Deus no meio, o negócio estreita. A Bíblia diz que um certo rei soberbo e arrogante chamado Senaqueribe veio afrontar o rei Ezequias e trouxe uma carta de afronta diante do rei Ezequias, dizendo: olha, rei Ezequias, em todas as cidades e povos que nós passamos, os deuses a qual eles servem não foram suficientes para nos deter. Nós destruímos todos eles. E nós queremos ver quem é que pode te livrar, ó rei Ezequias, da nossa mão. Você sabe o que o rei fez? Ele viu, irmã Adriana, que aquela carta não estava direcionada para ele, porque a afronta não era para ele, a afronta era para Deus. Ele pegou aquela carta, foi diante do altar e disse: olha Deus, o que o rei Senaqueribe tem falado a teu respeito? Ele disse que os deuses a qual as nações aí fora servem, eles venceram todos, e agora ele está afrontando, dizendo: quem é o Deus que pode nos livrar? Na mesma hora Deus mandou o profeta Isaías lá dizer para aquele rei: olha, avisa Senaqueribe que eu vou fazer ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Eu vou colocar um freio na tua boca e um anzol no teu queixo, para ele saber que ninguém afronta o Deus vivo, ninguém afronta o Deus de Israel. Entenda uma coisa, irmãos: quando as afrontas elas estão vindo contra mim e contra você, elas atingem a Deus, e Deus entra em cena ao nosso favor. A Bíblia diz em Êxodo 14:14: e eu pelejarei por vós e vós calareis. Essa peleja não é sua, essa peleja não é minha, essa peleja ela é de Deus. É Deus que quer lutar as minhas e as suas lutas. É Deus que quer guerrear as minhas e as suas guerras. Sabe por quê? Porque Ele sabe que se nós for, irmãos, nós não vamos ter resultados, mas se Ele for à nossa frente, a vitória é certa. A vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia. Deixa Deus guerrear por você.
Deixa Deus pelejar ao seu favor. E a Bíblia diz, irmãos, que na mesma hora eles pegaram aqueles 3 jovens, amarraram, mandaram aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. A Bíblia vai dizer que os homens que amarraram aqueles jovens e vinham trazendo eles sobre o colo, quando eles se aproximaram daquela fornalha, a caloria era tão grande que aqueles homens morreram queimados. E os jovens foram lançados dentro da fornalha, e de repente, o rei olhando, o rei observando, chamou todos e disse: olha, por acaso não foi 3 que nós lançamos dentro do fogo? Mas eu, porém, vejo 4. Glória a Deus, aleluia! E o 4 que eu vejo tem a semelhança do Deus vivo. Louvado seja Deus, irmãos. Eles foram lançados dentro daquela fornalha. O decreto do rei era para destruir, o decreto do rei era para colocar um ponto final na história daquele jovem. Mas quando, louvado seja Deus, eu permaneço de pé diante das aflições, diante dos problemas, pode até me jogar dentro de uma fornalha, me jogar dentro de uma cova, pode até armar um laço, a forca para mim, irmãos, mas só que quando o inimigo acha que vai nos derrotar, o Senhor ele chega primeiro, o Senhor ele chega na frente, e algo tem que acontecer. E algo acontece. E a Bíblia diz que o rei grita dentro daquela fornalha, aquele jovem sai para fora, e nem cheiro de fumaça tinha sobre a roupa daquele jovem. E o rei agora vai ficar admirado e vai lançar um decreto dizendo que todos os povos e línguas e nações adorem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, glória a Deus. A minha e a sua postura diante do mundo faz o nome de Deus ser glorificado. A forma que eu e você nos posicionamos diante do mundo no momento da adversidade, no momento da luta, acredite você ou não, faz com que o nome de Deus seja glorificado, porque as pessoas olham para você e às vezes até conhecem a sua história, sabem do teu problema, sabem da tua luta, mas elas olham para você e não entendem porque todos os dias você está lá de pé, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. A luta está travada, o problema está travado, mas você não se curva, você não se permanece, você permanece de pé, adorando a Ele, e é onde o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Porque, irmãos, as lutas têm um propósito, e o propósito da luta, quando vem, não é te destruir, não é colocar um ponto final na sua história, não. A luta, a provação, quando vem sobre as nossas vidas, é para que o nome de Deus seja glorificado. E se nós formos percorrer, irmãos, dentro da Bíblia, louvado seja Deus, nós vamos ver que a aprovação, ela sempre fez parte da vida de homens e de mulheres de Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número 12, vai dizer: assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós, assim também te perseguirão. Nós não estamos isentos das lutas, do problema. Nós não estamos isentos, irmãos, de passar por uma aflição, de passar por um dia mau. Mas existe uma diferença. Como passar essa aflição? Como passar esse dia mau? O ímpio lá fora, irmãos, acha que ele vai conseguir passar o mal, enchendo a sua cara de bebida, se entupindo de droga, varreando, e às vezes quando ele não acha problema, ele passa uma corda no seu pescoço e tira a sua vida, porque ele acha que aquilo ali é a solução, mas não é. E Paulo vai dizer que assim como essa geração ela geme, nós juntamente gememos junto com ela.
dia mau e da aflição, do dia da provação. Mas existe uma diferença. Jesus ele disse que quando um dia mau chegar na sua vida, Jesus ele ensinou uma receita, irmãos, que ela não falha. Jesus ensinou uma estratégia que ela não falha. Jesus disse que quando o dia mau chegar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai, porque ele vai te ouvir e vai te dar a vitória. Quando o negócio aperta, ele corre para o monte. O crente, quando ele sente que o negócio está estreito, ele fecha a porta do teu quarto, dobra o seu joelho e vai falar com quem pode de verdade resolver o seu problema. O crente não sai, irmãos, contando para A e B as lutas e os problemas que ele está enfrentando, não. Porque o seu vizinho da direita nada pode fazer por você. O seu vizinho da esquerda nada pode te ajudar. Nada. Mas quando você fala com aquele que tem poder, irmãos, algo acontece. Quando você vai buscar, louvado seja o Deus, aonde verdadeiramente você vai encontrar a resposta, onde você vai encontrar, louvado seja Deus, aquilo que você precisa, você não fica frustrado. E nós vamos ver que isso, irmãos, faz parte da vida cristã. Nós estamos vivendo um evangelho onde as pessoas mascaram, escondem o verdadeiro sentido do evangelho. Irmãos, Jesus ele não prometeu mordomia para ninguém. Esse negócio, irmãos, de dupla honra, que Deus vai te honrar, que Deus vai te fazer isso, Deus até pode fazer, mas existe algo que vem muito antes. A Bíblia diz que se nós obedecermos a voz do Senhor e andarmos, louvado seja Deus, dentro daquilo que Ele deixou para eu e você andar, aí sim nós podemos viver momentos de honra e sermos abençoados. Mas irmãos, pensa comigo, se o Filho de Deus ele não recebeu honra nenhuma nessa terra, irmã Adriana, por que nós queremos buscar tanta honra em Deus? Se o Filho de Deus foi humilhado, cuspiram na sua face, escarneceram dele, zombaram dele. Se o Filho de Deus não viveu dias nenhum de honra nessa terra, mas a Bíblia diz que ele já começou o seu ministério sendo provado com tantas tentações, o que é que eu e você, irmãos, está atrás de muita honra, atrás de muita coisa? Não, irmãos. O apóstolo Paulo ele disse que se nós tivermos o que comer e com que se cobrir, estejais por satisfeito. Aleluia! Irmãos, às vezes nós queremos muito e Deus não está prometendo isso, não. Deus não está prometendo isso, não. O evangelho que nós estamos vendo aí fora, o evangelho que esconde a realidade, é um evangelho que oculta. Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflição, irmãos. Jesus disse que nós íamos ser perseguidos por amor do nome dele. Nós iríamos sofrer calúnia, nós iríamos sofrer perseguições. Iriam lançar mão de mim e de você, nos lançar na prisão. A Bíblia vai dizer que por causa do nome dele, por causa do amor ao nome dele, nós somos entregues à morte todos os dias. Isso é evangelho. Evangelho que transforma, evangelho que muda, evangelho que liberta, evangelho que pega o drogado, o assassino, o ladrão lá fora e traz para a presença dele, dá um banho de sangue. Louvado seja Deus, coloca a sandália nos seus pés, coloca o anel no dedo e faz príncipe na sua casa. O verdadeiro evangelho é aquele que vai lá na esquina, pega o cachaceiro, aquele
irmãos, que as lutas fazem parte da minha e da sua vida. As lutas, elas vão fazer parte, irmãos. Em nome de Jesus, nós não estamos exentos. Tiago capítulo 1, versículo 2 vai dizer: meus irmãos, tende por motivo grande de gozo passar por várias tribulações. Tende motivos de grande gozo passar por várias tribulações. Tiago 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque a provação ela tem um propósito, irmãos, de nos aprovar. E depois que nós passamos pela provação e somos aprovados pelo Senhor, olha o que acontece. Porque depois de sermos provados, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles a quem Ele ama. Irmãos, essa luta tem propósito. Começa a enxergar assim. Tem propósito. Entenda uma coisa: se você não foi lá futucar a ferida, se ela abriu por si próprio, tem propósito de Deus. Se você não é o causador do problema, irmãos, tem propósito. Se o problema simplesmente veio sobre a sua vida, tem um propósito de Deus nisso. Entenda dessa forma. Deus, Ele quer te aprovar para poder te colocar em uma condição melhor. Deus, Ele quer te aprovar para te colocar de pé na obra dEle, para você fazer a sua obra. Tem propósito. Lucas capítulo 13, versículo 8 vai dizer sobre a semente. Ele vai fazer uma comparação sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus. É como aqueles que estão, é como a semente que cai em meio aos pedregais. Ela não cresce, ela é sufocada. E quando vem a provação, diz o texto, ele se esquece de tudo que foi prometido. Você é o tipo de pessoa que está dentro da igreja, que Deus faz promessas sobre a vida dele. Fulano, você vai ser isso. Fulano, você vai ser aquilo. É quando Deus traz alguém de longe, que não conhece a sua história, não conhece a sua vida. Porque talvez se um pastor falasse, o irmão que te conhece falar, vai entrar dúvida no seu coração. Aí Deus, para te dar uma certeza que Ele tem algo na sua vida, Deus traz de longe, te pega e te fala um monte de coisa e diz para você que Ele tem um projeto, que Ele tem uma obra, que Ele quer fazer aquilo, quer fazer isso. Mas só que quando você sai lá fora, aquilo que Deus falou ao seu coração fica sufocado por causa das coisas desse mundo. Quando a luta vem, os problemas vêm, as provações vêm, você não consegue lembrar daquilo que Deus te falou. É conhecido como semente sufocada. Semente sufocada. A semente é boa, mas ela não consegue gerar, ela não consegue dar fruto. E nós precisamos, irmãos, pegar o que Deus está ministrando em nossos corações e colocar em prática lá fora. Nós temos que tomar posse, irmãos. Não adianta você só ser um visitante, não adianta só você vir na igreja quando o problema vem, quando a situação vem, não. Jesus, Ele quer que você afirma um compromisso sério com Ele, e você esteja firmado, que você esteja firme nele e não volte para trás. Jesus, Ele quer isso. Tiago vai dizer que nós não podemos ser simplesmente ouvintes, irmãos, nós temos que ser praticantes. O que você ouve, o que você recebe do altar, coloque em prática lá fora, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você for, aonde você estiver, coloque em prática. Coloque em prática, porque é a palavra de Deus para a sua vida. Não
aceite mais o sofrimento por causa da ignorância. Tem gente que está sofrendo, irmãos, por causa da ignorância, por não tomar posse daquilo que Deus tem ministrado dentro da sua casa. Irmãos, se você não tomar posse do que Deus ministra aqui dentro, o mundo lá fora não tem nada para te oferecer. As amizades lá fora não tem nada para te oferecer. Ao contrário, enquanto você tiver alguma coisa, eles estão na sua aba. Enquanto você puder fornecer ou proporcionar alguma coisa para eles, eles estão contigo. No dia que você cair em uma situação ruim, você não acha um deles para poder te emprestar R$1 sequer. Jesus é o verdadeiro amigo. Jesus não te abandona no momento da luta, no momento da prova. Ele passa com você. Aquelas que você não vai conseguir passar, Ele vem e passa junto. Mas Ele não te deixa sozinho. Ele não te abandona em meio à caminhada. E é isso, irmãos, que nos torna verdadeiro cristão. É saber que estamos na luta, que estamos na prova, mas que nós temos um Deus que a todo tempo não nos abandona, está conosco, não nos deixa sozinho e quer nos dar a vitória. Aleluia! E quer nos dar a vitória. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se fosse uma coisa estranha, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. Irmãos, quando você está passando na prova, você sabe o que está acontecendo? Quando você está na luta, você está sendo participante da aflição de Cristo. Você está sendo participante. As marcas de Cristo, elas se tornam visíveis na sua vida quando você está passando pelo momento de provação e não recua, não desiste, não volta para trás, mas quando você permanece firme no Senhor. Fica firme, irmão. Fica firme. Esteja firmes em Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. E hoje eu estava tomando banho para poder vir para a igreja. E eu comecei a perguntar a Deus algumas coisas. E eu fiquei tão maravilhado, irmãos, que por mais ignorantes que nós somos e miseráveis que nós somos, irmãos, Deus ele responde. Deus ele nos responde pela sua infinita misericórdia. Deus ele nos responde e não nos deixa sem resposta. E eu estava perguntando para Deus, eu disse: Deus, por que tem tanta gente, Senhor, na sua presença que não consegue firmar, não consegue ficar firme? Por que tem tantas pessoas que não compreendem o que o Senhor está falando? Por que tem gente que não consegue compreender qual que é a dificuldade de entender o que Deus está falando? Glória a Deus. Você sabe por quê, irmãos? Jesus falou no coração. São pessoas que ainda não entenderam que eu estou voltando e que o tempo que elas têm é pouco. E que elas preferem ocupar esse tempo com outras coisas que não edifica, que não prepara, que não liberta, que não transforma, do que estar na minha presença, ouvindo a minha palavra e aceitando aquilo que eu tenho para fazer na vida delas. Deus me falou desse jeito, porque, irmãos, às vezes nós se culpamos pelas situações de algumas pessoas.
nós achamos que não está sendo suficiente o que nós estamos trazendo para a igreja. Por mais que nós oramos, por mais que nós passamos madrugada e mais madrugada fria em cima de monte, horas e mais horas com a cara dentro da Bíblia, buscando de Deus uma palavra, uma direção para a vida das pessoas, consagrando a nossa vida, se reservando de tantas coisas, se privando de tantas coisas. Às vezes nós achamos que é nós que estamos falhando, e o que nós estamos dando para o povo não é o suficiente, e isso estava gerando em mim incômodo e preocupação. Mas Deus falou para mim: o problema não está em você, o problema é que elas não querem aceitar a transformação, elas não querem aceitar a mudança. Elas até gostam de estar dentro da igreja, sente um arrepio, chora, roda, pula, cai no chão. Mas irmãos, isso não é errado. Mas entenda uma coisa: roda, pula, chora, cai no chão, mas quando se levantar, se levanta e decidido a mudar, se levanta louvado seja Deus, com um propósito no coração de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você sabe por quê? Porque passa 10 anos dentro da igreja, pulando, rodando, rodopiando, e nada acontece, nada transforma, nada muda. Nada muda. E nós não temos mais tempo para isso, irmãos. Nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento Jesus ele vai voltar, e acreditando você ou não, essa é uma das promessas que ele fez, que ele vai cumprir e que não vai tardar em cumprir essa promessa. Eu fico preocupado, irmãos, com algumas pessoas que estão dentro da igreja. Eu fico preocupado, eu fico pensando às vezes sozinho: meu Deus, e se o Senhor voltar hoje, o que vai ser daquele fulano, daquela fulana, na situação que ela se encontra hoje? Misericórdia, Deus, dá uma oportunidade. Então, irmãos, entendam uma coisa: não deixa a luta te prostrar, não deixa a luta te parar. A provação faz parte da sua vida, você não está livre dela. Por mais que você ora, você busca a Deus, você não está livre da provação. Não está livre. Mas entenda uma coisa: se você decidir permanecer de pé, Deus ele vai ser na sua vida. Aleluia. Deus ele vai ser na sua vida. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.